Bem, o nosso boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Nosso boa noite aos internautas, né, que estão ligados no Face Aurélio Robles e no Comunitária Vida Nova, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa tarefa da noite de hoje. E como sempre, nós começamos com uma prece, dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado por estarmos aqui para mais uma tarefa. Obrigado por podermos nos dirigir aos amigos, aos companheiros. Mas obrigado, pois convictos somos da assistência espiritual que nunca nos falta. Qualquer pedido seria redundante e por isso, na certeza, só dizemos: sede conosco. Abençoai os nossos propósitos, que assim seja. O nosso tema de hoje, ele é revelações. Eu coloquei ali um complemento, as três revelações, mas eu só fiz uma referência rápida às três revelações, mesmo porque eu acredito que nós não vamos ter tempo suficiente para falarmos de revelação. Então vamos começar a revelar e tornar público os conhecimentos a todos. Esse é o objetivo das revelações. Mas revelar significa literalmente remover o véu no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em significado mais comum, emprega-se em relação a toda coisa ignorada que é divulgada, a toda ideia nova que nos coloca a par do que não sabíamos. Exemplo, a ciência, toda ciência que pesquisa coisas novas está sempre revelando algo desconhecido do vulgo. As leis de Deus trazidas ao conhecimento dos homens pelos espíritos elevados são as revelações espirituais. Então vamos ao item 2 abaixo, né? E aí que praticamente a gente vai repetir tudo que se falou, mas a gente está tomando por base o capítulo 1 da Gênese, na Gênese de Allan Kardec, da Gênese Espírita, que é os milagres e as predições segundo o Espiritismo, sob o título Natureza da Revelação Espírita. Kardec, ao longo de 62 itens e na extensão de 34 páginas, ele faz uma extensa consideração a respeito do tema, né? Ele faz uma extensa consideração a respeito do tema que só lendo para a gente ter noção do que é isso aí. A gente não vai conseguir falar o que significa tudo isso apenas aqui em 30 minutos, e mesmo porque são 34 páginas e 62 itens, não tem como nós falarmos. Então ele faz uma longa consideração, né? Só lendo para a gente ter, né? Para termos uma ligeira visão do que vai ser esse capítulo, vamos reproduzir na íntegra uma lista de perguntas que serão respondidas
no desdobrar do mesmo capítulo. Então vamos lá. Podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Nesse caso, qual é o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem e de quem ela foi transmitida? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, em todos os pontos, o resultado de um ensino vindo do alto. É definitiva ou suscetível de modificações, trazendo aos homens uma verdade absoluta. Isso está em forma de pergunta, gente, não está nada em afirmativa. Continuando, a revelação não teria o efeito de impedi-los de usar as suas faculdades, já que os pouparia do trabalho de pesquisa? É o que nós vamos ver. Será que essa pergunta talvez não ficou bem clara? E ele pergunta se essa revelação não seria tirar do homem o trabalho da pesquisa, não seria tirar do homem a liberdade? Pois já responde tudo. Para começar, ela não responde tudo. Ela dá o início e deixa ao homem diríamos assim, as prerrogativas, deixa ao homem a sua oportunidade, o apontamento para que eles perguntem, para que pesquise, para que o homem chegue à sua conclusão. A doutrina espírita, ela não diz assim, você tem que acreditar. Ela mostra um raciocínio que a gente aceita ou não, né? Então, fala já que já tiraria ele o momento a oportunidade de pesquisa, né? Já pouparia o homem. Qual pode ser a autoridade do trabalho dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Essa é outra pergunta para pensar. Qual a utilidade moral que prega se essa moral não é outra senão a do Cristo já conhecida? Então, são perguntas para a gente raciocinar e para a gente, mas isso, como eu disse, só ao longo a gente vai responder ao tempo. Quais são as verdades novas que eles trazem? O homem precisa de uma revelação, não poderia encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que necessita para se conduzir? Essas questões é o que vamos considerar. Isso é a palavra do Kardec. Então vamos continuar dando a palavra a Kardec. Já no item 2, vamos voltar na questão. Vamos definir primeiramente o sentido da palavra revelação. Revelar, do termo véu, do latim velum, né? Significa literalmente tirar o véu. E, no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa que é secreta ou desconhecida. Isso a gente está repetindo, né? E mais, é mais comum ainda, emprega-se em relação às coisas ignoradas que são divulgadas, toda a ideia nova que não sabíamos. Assim, toda a ciência que nos fazem conhecer
Os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que para a humanidade existe uma contínua revelação. Então a própria ciência, ela está estudando e descobrindo coisas que nós não sabíamos, né? Que nós não sabíamos. Então sempre para nós foi uma revelação, um conhecimento novo. Um conhecimento novo, né? E como a ciência não para, as descobertas não param, não cessam, então nós temos uma revelação constante no mundo. Vocês concordam? E nós temos em todas as ciências, ele vai citar aqui na frente algumas ciências, em todas as ciências, a própria medicina, os médicos mais avançados no estudo de medicina, ainda não conhecem todo o nosso corpo. Vocês sabiam disso? Sempre eles estão descobrindo um fator novo, um órgão que regula tal funcionamento do nosso corpo. Enfim, sempre há alguma coisa nova. Quantas doenças que nós conhecemos hoje, infelizmente doenças, né? Que nós conhecemos hoje, que há 20 anos nós não conhecíamos. Quantos órgãos, quanto funcionamento dos nossos órgãos que nós conhecemos, ou certos tipos de funcionamento que nós conhecemos hoje, que nós não conhecíamos nem há 10 anos atrás. Então, mesmo a ciência médica, a biologia que estuda o nosso corpo, está em constante evolução. Mas vamos lá. A astronomia revelou o espaço sideral que nós não conhecíamos. Espaço imenso, né? Num tempo nós não conhecíamos, né? Há muito tempo já sabe, né? Já nossas janelas para o infinito se abriram. Porém, a astronomia foi pesquisando. A geologia, a formação da Terra, trouxe para nós muito conhecimento sobre a formação da Terra. Ainda não está completa, viu, gente? Mas ela trouxe sobre o conhecimento sobre a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. Os corpos se atraem, os corpos se repelem, né? E com ele se faz as combinações, os medicamentos, os reagentes, e etc, etc, né? O João conhece isso, né, João? Ele estudou química, né? A fisiologia, as funções do nosso organismo, né? Então, a fisiologia, que poderíamos dizer que é a medicina, que estuda os nossos corpos, estuda o funcionamento dos nossos organismos que estamos falando. Assim, né, nós podemos considerar o Newton, né, deixa eu ver, Copérnico, Galileu, né, Galileu Galilei, né, Newton, Laplace, né, Lavoisier. Esses todos foram reveladores, eles trouxeram coisas que nós não conhecíamos. Mas vamos em frente. O caráter essencial de toda revelação, ela tem que ser a verdade. Revelar um segredo é trazer, fazer conhecer o fato. Se algo é falso, não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Isso aí, está claro, não precisa comentar. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. E no caso de ser atribuída a Deus, considerando-se que Deus não mente nem se engana, não pode emanar dele, de modo que deve ser considerada um produto da concepção humana. Até aí deu para entender tudo?
Não é pra... Então vamos em frente. Qual é o papel do professor? Vamos conversar aqui. Qual o papel do professor perante os alunos, se não o de um revelador? Ele ensina o que não sabe, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmo, porque a ciência é uma obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que conduziram cada um a sua cota de observação, aproveitada pelos que vieram depois. Então a ciência, né? Nós vamos fazer mais uma consideração aqui sobre o professor. A ciência, ela não é obra apenas de uma pessoa pode descobrir, revelar um sistema, porém trazer um conjunto de conhecimentos só com a colaboração de muitos. Cada um na ciência deu sua parte, seu trabalho, né? Mesmo esses que nós citamos agora, eles falaram de um conhecimento específico em que se aprofundaram, mas não é a obra total da ciência, é uma partícula da ciência. E que foram, então, desse conjunto foi aproveitado pelas pessoas que vieram depois. Mesmo que porque esse trabalho, para um só descobrir, 10 encarnações seriam poucas. Seriam insuficientes, né? Então, vamos lá. O ensinamento, na realidade, revelação de certas verdades científicas ou morais, física ou metafísica, feita pelos homens que a conhecem, para outros que a ignoram e que, sem isso, permaneceria na ignorância. Então, esses conhecimentos que são, para aqueles que não sabem, são sempre revelação. E se ele não tivesse a colaboração daqueles que sabem, né? Daqueles que sabem, demoraria muito tempo para descobrir. Ou passaria a vida física, eu estou falando, o espaço porque a nossa vida física, por mais longeva que ela seja, ela não tem uma produtividade, um aproveitamento de 50 anos, não tem, porque nós passamos os primeiros tempos aprendendo, né? Depois que aprendemos, nós aplicamos, depois nós passamos um fim da vida, uma espécie de uma esclerose. Então a nossa vida é fértil no sentido da aplicação de conhecimento, descoberta, talvez não tenha uma média de 50 anos, né? Então precisamos pensar nisso, né? Então esse ensinamento, né, a revelação de certas verdades foi passado, porque sem esse ensinamento, aqueles permaneceriam na ignorância, né? E veja bem, onde está a providência divina, né? Vocês observaram isso? Que nós vivemos num mundo inserido numa sociedade muito maior que os nossos lares, muito maior às vezes que o nosso bairro, o nosso ambiente, muito maior que a nossa pátria. Nós vivemos numa sociedade mundial, onde aqueles que estão à frente vão passando e ajudando, né? Então, uma reencarnação é muito pouco, né? Falar que não... Então, nós não pensarmos nos objetivos da vida, né? Então, se pensarmos no objetivo da vida, veremos que precisamos da reencarnação de muitas delas para nós conhecermos alguma coisa que outros já conhecem, né? No caso, o professor, né,
aquele que transmite isso é uma observação minha, né? Aquele que transmite conhecimentos, que diz que ensina, nem sempre ensina. Ensina aqueles que estão vivendo certos conhecimentos pela primeira vez. Mas como nós somos espíritos milenares e somos espíritos vindo de outras galáxias, né, de outro sistema, né, nós muitas vezes já reconhecíamos certas coisas. Então o papel de um professor, de um mestre, ele muitas vezes ele faz o papel de nos relembrar, fazer com que nós relembremos algo que está adormecido. Quem não teve uma experiência, pelo menos uma, de ir conhecer uma coisa nova e ele ficar surpreso? Nossa, isso parece que eu já conhecia, mas ele não sabia, não se lembrava, mas parece que eu já conhecia. Então o papel dos reveladores são recordar, muitas vezes fazer recordar, por questões outras, só estudando o Espiritismo para a gente entender melhor, a gente está adormecido ligeiramente ou periodicamente esquecido dessas coisas, né? Mas vamos lá, vamos em frente, que atrás vem gente, né? Mas o professor ensina do que aprendeu, é uma revelação de segunda ordem. Já o homem de gênio, o que descobriu por si mesmo, é um revelador de primeira ordem. Carrega a luz que pouco a pouco se difunde e que o que seria a humanidade sem essas revelações dos homens de gênio que aparecem de tempo em tempo. Bom, uma consideração que, lógico, eu estudando esse tema, eu já estudei ele há algum tempo, me vem na cabeça, um professor, ele estuda o que ele passa o que ele aprendeu, mas o que ele aprendeu demoraram décadas para ser desenvolvido. Cada um, como foi ali, né, ele falou lá atrás, na ciência, cada um deu a sua cota de contribuição. Então, para se chegar quem é professor aqui, né, Fátima, sabe? Para se chegar nesses ensinamentos, que através da pedagogia, né, da metodologia, se passa, a gente não sabe o trabalho que tem atrás disso, que houve e que foi feito. Esse trabalho que nós temos, tudo isso prova a reencarnação, gente. Vamos pensando nisso. Todo esse trabalho que nós temos, esses conhecimentos que nós temos hoje, que é um conhecimento fundamental ou elementar para nossas crianças, custaram sacrifício, custaram queima de sobrancelha, porque num tempo a iluminação era de lamparina, né? E custaram sacrifícios e sacrifício. Então, em tudo isso, a gente tem que ver a grandeza de Deus que deu oportunidade para que o homem se desenvolvesse, né? E como ele diz aí, então, o homem de gênio, o professor é um revelador de segunda ordem, porque ele revela o fruto de um trabalho de muito tempo, como eu falei. Já o homem de gênio, para nós, observe bem, ele é um revelador de primeira ordem, porque ele descobriu, né? Ele lutando, ele foi descobrindo. Quer dizer, não foi bem descobrindo, ele não descobriu bem, não é o termo, mas por força de expressão por pobreza da nossa linguagem, nós não poderíamos abranger tudo numa palavra, mas esses homens de gênio, como nós vamos ver para frente, eles apenas estão recordando o que eles viram, alhures, né? Que eles viram, algures, né? Em algum lugar, em algum tempo, né? Em algum tempo, certo?
Dá para entender isso, concordar com isso? E mesmo os homens de gênios, eles não são reveladores de primeira ordem. De primeira ordem talvez fosse só Deus, né? Quando espalha uma ideia que nós captamos através da sensibilidade. Mas quem são? Agora vem essa pergunta. Mas quem são esses homens de gênio? Por que são gênios? De onde vieram? Como se tornaram? Notemos que a maioria deles possui, desde o nascimento, faculdade transcendente e conhecimentos inatos, que pouco a pouco, que com pouco esforço, não sei por que entrou esse 7 ali, porque com pouco esforço se desenvolve. De fato, eles pertencem à humanidade, pois eles nascem, vivem e morrem como nós. Eles são seres humanos, como nós. Como Jesus também foi ser humano igual a nós, quando passou aqui por nós, né? Espiritualmente não, mas fisicamente ele foi um ser humano. Os homens de gênios também são homens como nós. Eles nascem como nós, eles vivem como nós, eles progridem, eles produzem, reproduzem como nós e morrem como nós. Fisicamente são igual a nós. Aí vem uma pergunta, né? Eles da vida pode dizer que faz. Então, onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam adquirir durante a vida? Seria muito pouco tempo de adquirir. Pode-se dizer, como fazem os materialistas, ter o acaso dado a eles um material cerebral em maior quantidade ou de melhor qualidade? E Kardec faz uma colocação que eu achei muito interessante. Nesse caso, não teria mais mérito do que um legume maior e mais saboroso que outro, né? Nesse caso, simplesmente eles tiveram a felicidade, deram a felicidade de ter um privilégio, mas o acaso lhe dar alguma coisa. Mas vamos ver a conclusão disso aí. Diremos como certos espiritualistas, que Deus dotou o gênio de uma alma mais favorecida que das pessoas comuns. É uma pergunta. Essa suposição é igualmente lógica, pois qualifica Deus como parcial. A única solução racional desse problema é a preexistência da alma e a pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, conquistou e progrediu mais que os menos adiantados. Então, nós poderíamos resumir assim: um homem de gênio é um espírito muito mais velho, que já viveu em outras dimensões, viveu em outros sistemas solares, né? Em outras galáxias, talvez em outro universo também, né? E eles trazem isso, e eles vêm como aquele de tempo em tempo, como já foi dito, né? Eles vêm de tempo em tempo para fazer com que a humanidade progrida, né? Como ele diz, que seria a humanidade, na pergunta do slide anterior, né? Que seria da humanidade se não fosse o aparecimento desses homens de gênios, né? Então tudo isso, né? A gente não está falando muita coisa em Deus, mas tudo isso prova o amor que Deus tem, como que Deus proviu, né? E proveu todas as necessidades, como Deus plantou em nossos meios esses homens de gênio que nos fizessem evoluir. Se não fossem esses homens de gênio, nós tivéssemos que descobrir por nós mesmos, não tivéssemos a vinda desses gênios, será que nós já
já estaríamos andando de automóvel? Será que nós teríamos telefone? Internet nem vou falar. Será que nós teríamos luz elétrica? É para se pensar a grandeza e a bondade da providência divina. Ao se encarnar, traz consigo o que sabe, por saber mais que os outros, sem precisar aprender. É chamado de gênio. Mas gênio para nós, como eu disse, né? Contudo, seu saber é fruto de trabalho anterior e não fruto de privilégio. Antes de nascer, já era espírito adiantado. Reencarna para fazer outros aproveitarem seus conhecimentos ou para progredirem mais. Então eles vêm aqui, eles vêm para progredir mais também, porque no exercício, né? A Fátima é professora, né, Fátima? Não, não era professora? Não, eu achei que fosse professora. Mas dizem que o professor, ele aprende muito mais quando está ensinando do que quando estava estudando. Vocês já ouviram falar essa máxima, né? Então, o gênio, o homem de gênio, ele vem ao mesmo tempo para ensinar a humanidade, os que sabem menos, e também para se adiantarem, porque pondo em prática eles dão um salto muito grande. Nós já estamos terminando, viu, gente? Os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de suas inteligências, mais liberados às suas próprias forças. Esse progresso muito lento, se forem ajudados por outros homens mais avançados, como o escolar está para o professor. Todos os povos têm tido seus homens de gênios que vieram em diversas épocas dar um impulso e tirá-lo da sua inércia. Então, por nós mesmos, demoraria muito. Nosso progresso seria lento, muito lento. E os homens vêm, né? Vêm esses homens ajudados, sempre aqueles que sabem. E, pasme, né? Nós nos encantamos, nos esfafamos todo quando temos contato com um homem super inteligente, com um ser muito mais evoluído que nós. Mas não é com eles que nós aprendemos, porque às vezes nós não temos condição de assimilar a grandeza, tal a distância que ele está de nós, né? Que ele está de nós. A gente não tem condição, às vezes, de assimilar de um momento para outro. Ele falou tanta coisa bonita, tanta coisa interessante. Eu gostei. Na hora até parece que eu compreendi. Porém, passados uns momentos eu esqueci. E ao passo que quando eu tenho contato com aquele que sabe um pouco mais do que eu tenho condição de assimilar. Porque o nosso aprendizado, a exemplo de tudo na natureza, não dá salto. Nós não deitamos, não dormimos analfabeto e acordamos alfabetizado. Nós não dormimos ignorante e acordamos esclarecido. Nós não dormimos leigo em esta ou aquela matéria e amanhã acordamos expert nessa matéria. Não, nós precisamos pensar, ir, vencer etapa a etapa, escalar degrau a degrau, para nós podermos compreender. Então, nada na natureza dá salto, nem a nossa inteligência. Nossa inteligência se desenvolve como tudo, né? Como uma planta, né?
uma planta. Então, esses homens vêm para tirar a gente da inércia. Agora aqui eu coloquei algo sobre as 3 revelações, mas é algo muito rápido, viu? Só vou dar um toque, porque eu pretendo um dia fazer uma exposição sobre as 3 revelações, mas ela desdobrada. Eu vou só fazer aqui uma visão sintética, né? Então, depois de tudo que nós vemos, a gente pergunta: e o próprio Deus? O próprio Deus se fez revelar por alguém ou por algum sinal característico? Será? Eu fiz isso aqui, eu tive um probleminha, eu precisei corrigir tudo, e fiz isso aqui agora no finzinho, já era 6 horas eu fiz. Eu não coordenei bem a ordem de aparecimento, era para aparecer primeiro isso aí, Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Que são as 3 revelações. Então, nesses últimos slides deve ter muita falha, que eu não tive tempo de rever, né? Então, nós respondemos que Deus... Isso aqui eu fiz da minha cabeça mesmo, viu, gente? Não deu tempo de pesquisar. Nós respondemos que Deus se revelou pela exuberância da sua criação, né? Mas quanto às suas leis, não obstante tê-la íncita em nossas consciências, ou na consciência de cada filho, ele nunca deixou de enviar missionários para fazer seus filhos recordarem. Sempre nós tivemos missionários falando das leis de Deus, falando de religião, e então ele constantemente nós temos, né, ou de quando em quando, para que eles façam, para que ele venha ensinar, como eu disse há pouco, não é para ensinar, é para fazer recordar mesmo, né? Apesar de todas as lembranças, assim que julgou os filhos estarem amadurecidos para certas verdades, enviou os missionários para iniciá-lo em novos conhecimentos. Assim ele enviou em 3 oportunidades, né, e a primeira delas foi Moisés. A primeira foi Moisés, que veio trazer uma revelação para nós. Mas vamos lá ver o que foi a revelação de Moisés. A primeira revelação, Moisés. E o que Moisés nos ensinou, nos revelou? Ele nos fez 2 importantíssimas revelações: a existência de um Deus único e as suas leis transcritas nos 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, né? Então, o Moisés, ele veio revelar aos homens a existência de um Deus único, porque o homem sempre soube. Nós ainda falamos ontem na palestra ontem sobre Deus, né? Que os nossos próprios selvagens têm noção da existência de Deus, né? Da existência de Deus. Então, um pouco mais civilizado, Moisés veio revelar a existência de um Deus único. O que é isso? Porque até então o homem acreditava por si mesmo, sem uma revelação, ele acreditava que cada fenômeno da natureza estava ligado a um Deus. Cada virtude, cada vicissitude estava ligada a uma espiritualidade. Assim, as qualidades e os defeitos, né? Mas os homens estudiosos, os iniciáticos egípcios, já tinham esse conhecimento, que não era o politeísmo, ou seja, a multiplicidade dos deuses, era o monoteísmo, um Deus único. E foi essa revelação que Moisés
ou essa ordem que Moisés recebeu de Deus para preparar o povo e falar de um Deus único. E depois de colocado, de fazer com que todos admitissem a unicidade de Deus, ou seja, o monoteísmo, ele revela as leis que já era conhecida para ele também. Ele revela as leis através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que até hoje vigoram. Em cima dos 10 mandamentos é que se desenvolveu todo o conhecimento da espiritualidade. É lógico que escrito numa linguagem própria da época, talvez muita gente até não aceite, mas é importante para a humanidade, é importante o decálogo, os 10 mandamentos. Não vamos entrar em... E Jesus? A segunda revelação, né? Jesus. O que Jesus veio revelar, se Moisés já tinha revelado a existência de um Deus único, e suas leis para obtermos a chamada salvação, para obtermos a evolução, o que Jesus veio fazer? Será que Jesus veio revelar? Vamos ver. Isso é um resumo muito acanhado, gente. Jesus, além de revelar a vida futura e a imortalidade da alma, a vida futura do Espírito, nos ensinou a necessidade do amor ao próximo e o perdão incondicional, nos dando o próprio exemplo. Então, Jesus, é lógico que demoraríamos anos para falar da obra de Jesus, mas em resumo, Jesus veio nos revelar a existência, falar da vida futura. Toda a doutrina dele, fala bem das bem-aventuranças, nos remete a um futuro, uma vida futura. Uma vida futura que a gente pensa no mundo espiritual, mas é uma vida futura da nossa transformação, da nossa melhoria moral, da nossa melhoria intelectual. Quando fala-se de vida futura, a gente já pensa no céu, né? Mas não no céu. É uma vida futura, o futuro do comportamento moral do próprio homem e que vai implicar no mundo espiritual também, né? E ele também nos trouxe, ele revelou através da chamada ressurreição, que o pessoal fala que é a ressurreição da carne, ele trouxe através da ressurreição, que é a ressurreição do Espírito, ele provou que o Espírito não morre. Mataram o corpo, mas 2 dias depois ele já estava andando por ali, né? Espiritualmente, num corpo fluídico, no vidro fluídico. E também ele nos ensinou, falou da necessidade do amor do próximo. Só estudando a doutrina do Cristo, para a gente entender melhor isso. Como eu disse, eu fiz algo muito acanhado, né? Então nós vamos ver a terceira revelação. A gente lembra que a primeira e a segunda revelação estão personalizadas. A primeira em Moisés e a segunda em Jesus. Foram as 2 pessoas que trouxeram. Já o Espiritismo, ele não está personificado em ninguém. A gente coloca aqui Kardec para a gente lembrar do Espiritismo, mas não é, o Kardec não é um revelador. O Kardec não é o inventor da doutrina espírita, não é o criador de nada, da reencarnação, da mediunidade, nada. Porque através da mediunidade que ele chegou a esses conhecimentos, através de médios diversos, né? Através da colocação. É fruto do ensinamento dos Espíritos. É o Espírito de verdade que Jesus prometia, né? E o que o Espiritismo nos revelou, hein? Se Moisés
já havia revelado o monoteísmo, um Deus único e os seus 10 mandamentos, Jesus, a vida futura, a imortalidade da alma, o perdão das ofensas, o amor ao próximo, o que é que sobrou para o Espiritismo? Sinceramente, não deu para eu escrever mais coisa, viu? Então a gente lembra que a reencarnação e a comunicabilidade com os espíritos já era conhecido de prisca zero. Apesar de eles não saberem o que era o espírito, que era a reencarnação, mas já era de conhecimento, de domínio, dos religiosos de todos os tempos. Só eles não sabiam, né? Mas a gente lembra quando Jesus descia do monte das Oliveiras, lá do Monte Tabor, quando ele da Transfiguração, né? Jardim das Oliveiras, quando ele foi preso. Ele perguntaram, mas não dizem que Elias tinha que vir primeiro? Ele dizia, em verdade, Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas. Mas em verdade vos digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Veja que ele diz, não o reconheceram, porque já era prático, já era praxe as pessoas verem e reconhecer. Nem sempre acertavam. Esse aqui é o fulano que voltou, é o profeta tal. Eles sabiam disso, então por isso que Jesus fala, eles não reconheceram, quer dizer, não souberam que João Batista era Elias, né? Estava falando. Então, essa reencarnação e comunicabilidade com os espíritos já eram conhecidos, não tinha métodos, né? Então, vamos lá, o que é a doutrina espírita? O espiritismo nos revela a existência do mundo espiritual, suas relações, bem como a interação dos dois planos, mostrando-nos que a vida real é a vida do espírito, mas, sobretudo, fazendo-nos ver que somos filhos de Deus e com destino à perfeição. Era isso que eu tinha passado para vocês, mas dizendo que a doutrina espírita veio nos mostrar tudo isso e muito mais. E a gente precisa conhecer. Um dia, como eu falei, eu vou voltar aqui com o tema das 3 revelações, né? Então, era isso. Se daria para falar mais 2 horas sobre isso, né? Então, para todos, né, obrigado pela atenção, um beijo no coração de todos, né? E nós vamos para o passe agora, né? E